Esse é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Matrix Revelada. Há algumas formas diferentes de se compreender a mensagem subliminar por trás das alegorias do filme Matrix, ou Matrix em português. Uma dessas alegorias é a mulher vestida de vermelho, que tem uma alusão direta em termos religiosos, faz uma alusão direta à Babilônia, a prostituta da Babilônia, a meretriz da Babilônia, e tem a ver com um sistema religioso como um todo. Mas eu vou expandir um pouco essa compreensão do que significa estar de olho na mulher de vermelho. Essa é uma compreensão minha. Não sei se existe um consenso sobre isso entre as pessoas que procuram entender a realidade como ela é de fato ao nosso redor. Como eu entendo essa mulher de vermelho? O sistema cria uma série de subterfúgios para que as pessoas, de um modo geral, não consigam enxergar a realidade. Imagine você, por exemplo, com um livro na sua mão e você quer ler esse livro, mas você o coloca muito próximo do seu rosto. Você aproxima tanto que você não consegue ler. Você começa a ver as letras de forma embaralhada, perde o foco porque você precisa de uma distância adequada para que você tenha o foco e consiga ler adequadamente o texto que você põe diante de você. Com a realidade, ocorre algo muito similar. Quando você está dentro do sistema e fazendo parte dele, quando você se deixa levar por todas as distrações que o sistema coloca para tomar o seu tempo, para roubar o seu tempo, para tomar a sua atenção, te transformar num zumbi, você não consegue entender o que está acontecendo. Um dos mecanismos por trás disso é a famosa política do pão e circo, utilizada durante o Império Romano. E naquela época, Roma havia se tornado a capital do Império Romano e era um lugar onde tudo acontecia. As manifestações culturais, a política, tudo ocorria ali. E eu encontrei um texto, eu vou ler um pequeno trecho dele, e eu achei bem interessante 2 parágrafos
que aparecem nesse texto falando sobre o pão e circo, que ajudam a dar o tom disso que eu vou falar na sequência. Então, falando sobre o Império Romano e a política do pão e circo, esse texto diz o seguinte: com a sua gradual expansão, o Império Romano tornou-se um estado rico, cosmopolita, e sua capital, Roma, tornou-se o centro de praticamente todos os acontecimentos sociais, políticos, culturais na época do seu auge. Isso fez naturalmente com que a cidade se expandisse, com gente vindo das mais diferentes regiões em busca de uma vida melhor. Como acontece até hoje, em qualquer parte do mundo, pessoas humildes e de poucas condições financeiras iam se acotovelando nas periferias de Roma, em habitações com conforto mínimo, espaço reduzido, de pouco ou nenhum saneamento básico, e que eram exploradas em empregos de muito trabalho braçal e pouco retorno financeiro. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Tudo isso serve a um propósito, e isso ocorre desde tempos imemoriais e é um dos mecanismos de manipulação das massas. Quando eu me refiro às massas, eu falo de 98% da população do mundo, pois existe uma pequena elite de entre 1,5% a 2% da população do mundo que manda em tudo, que domina tudo. Eu vou detalhar um pouquinho melhor como é esse domínio um pouco mais adiante. Continuando no texto, ele diz que esses ingredientes em qualquer sociedade são perfeitos para detonarem revoltas sociais de grandes dimensões. Para evitar isso, os imperadores optaram por uma solução paliativa que envolvia a distribuição de cereais e a promoção de vários eventos para entreter e distrair o povo dos problemas mais sérios da fundação da sociedade romana. Então, é o que nós vemos hoje. É exatamente o que nós vemos hoje, nada de diferente. A política do pão e circo segue a todo vapor, e parte dessa política do pão e circo envolve todo esse culto às celebridades. Você tem celebridades do cinema, celebridades na música, dos esportes, da televisão, e agora tem as celebridades da internet. Tem aí youtubers famosos e um monte de gente correndo atrás e cultuando essas pessoas como no passado cultuavam-se os chamados nefilins, né? Nós temos aí uma categoria de pessoas que podem muito claramente ser comparadas aos nefilins, conforme descritos na Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis. Eu li nesse final de semana uma matéria curiosa falando sobre 2 torcedores do Corinthians que foram presos, e esses caras tinham barras de metal, paus, arma, drogas, e eles estavam indo para assistir ao clássico, como eles gostam de chamar, o jogo contra o Palmeiras. E esse é um clássico exemplo do pão e circo, de como as pessoas estão sendo manipuladas. Através da dialética hegeliana, o sistema como um todo e aqueles que mandam no sistema colocam as pessoas em situações opostas. Essas situações opostas se refletem nos mais diversos subsegmentos daquilo que a gente pode classificar como sociedade. Então, um sujeito torce pelo Corinthians, ele antagoniza um sujeito que torce pelo Palmeiras, ou um sujeito que torce por um determinado time de basquete, ou torce por uma equipe de Fórmula 1, e nós vemos esse antagonismo em toda parte. Mas talvez o futebol, de um modo geral, seja um dos principais
ou uma das principais peças nessa engrenagem do pão e circo. Jogadores multimilionários, todos eles membros de sociedades secretas, seja maçonaria, seja Rosa Cruz, sejam os templários, seja qual for a sociedade secreta de que essa gente faz parte, e isso é muito evidente pelos gestos e símbolos que eles jogam, que eles gostam de mostrar, principalmente quando fazem alguma comemoração de algum gol, após terem ganho algum título. Então, essas celebridades dos esportes, isso não é só para o futebol, isso vale para o basquetebol, principalmente nos Estados Unidos, vale para o hóquei no Canadá e por aí vai. Então, essas celebridades não surgem espontaneamente, elas são fabricadas. Não estou dizendo que um sujeito como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo não tem talento, é claro que os caras têm talento. As pessoas que são escolhidas para fazerem parte desse sistema todo têm que ter talento. Nenhum sujeito pode vender aquilo que ele não dá retorno para quem compra. Então, quando se diz que Bob Dylan vendeu a alma para o diabo, e isso está documentado, ele disse, tem gravação, tem vídeo disso. Artistas da música de um modo geral, pegue qualquer um deles aí, Lady Gaga, Beyoncé, Madonna, uma infinidade de bandas, U2, Led Zeppelin, Rolling Stones, são casos clássicos aí de artistas que declaradamente defendem o ocultismo, fazem parte do ocultismo e venderam a alma ao diabo, literalmente. Isso não é uma força de expressão, isso não é um jogo com palavras, é real, é fato. Então, essa forma de se criar essas celebridades todas tem raiz no ocultismo. Essas pessoas são transformadas em deuses, por assim dizer, porque essa é a forma como muitas pessoas, principalmente o pessoal mais novo, idolatra essas pessoas. E toda forma de idolatria é uma abominação. Qualquer sujeito, qualquer indivíduo que se diz cristão e idolatra, seja uma atriz que ele acha bonita, seja um artista de cinema, seja um cantor, inclusive da tal música gospel, que num outro momento eu vou fazer um vídeo separado para explicar que essa tal de música gospel é tão satânica ou pior que a maioria das bandas e grupos e artistas mainstream que professam abertamente serem satanistas. Então, voltando aí pro pão e circo, essa matéria que eu vi a respeito dos dois torcedores do Corinthians que foram pegos com armas e drogas é apenas um exemplo. Nós vemos isso o tempo inteiro. Toda vez que tem algum jogo entre dois grandes times, como Corinthians e Palmeiras, Santos, São Paulo, ou Flamengo, Botafogo, seja qual for o time grande aí que nós temos no Brasil e no mundo todo, esse tipo de coisa ocorre. Essas pessoas que torcem para esses times estão simplesmente sendo manipuladas, estão dentro do sistema. É aquilo que cai na analogia que eu fiz no começo desse vídeo, falando sobre a pessoa que coloca o livro muito perto do rosto e não consegue enxergar. Quanto mais você se deixa ser manipulado pelo sistema, menos foco você tem e menos você enxerga. Isso é o que eu particularmente entendo como estar de olho na mulher de vermelho. Eles vão sempre colocar uma mulher maravilhosa na sua frente. Uma mulher bonita, bem vestida, bem maquiada, sensual, sedutora. E essa mulher sedutora e linda dela, né, ela vai vir
de diversas formas para todos os gostos. Pode vir no formato de filmes de Hollywood, pode vir no formato de artistas da música, pornografia, novelas, mídia, noticiário. Observe que a maioria das apresentadoras de noticiários são mulheres bonitas. Aliás, supostamente mulheres. Num outro momento eu vou fazer um vídeo também explicando que muitas dessas celebridades são transgêneros. Há muitas mulheres que você acredita serem mulheres lindas porque apareceram em capas de revistas do tipo Boa Forma, e estão sempre colocando essas pessoas como as mulheres mais lindas do mundo, os homens mais desejados e daí por diante. Essas celebridades são todas fabricadas e elas seguem uma agenda, e uma dessas agendas é a agenda transgênero, é a agenda LGBT, e há um motivo ocultista, um motivo satânico por trás disso. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é o sistema. O sistema em si funciona como um modelo de pirâmide. Aliás, a pirâmide é cultuada, como muitos sabem, pelas sociedades secretas, por aqueles que muitos aí entendem como Illuminati. Illuminati, na realidade, é uma referência a uma organização que foi fundada em 1776 na Bavária, na Alemanha. Então, acabou-se usando esse termo para englobar sociedades secretas e todo o mecanismo por trás da dominação mundial. E essa dominação mundial, ela vem através de partidos políticos, ela vem através da política de um modo geral, ela vem através de governos e de toda a estrutura de governo, incluindo executivo, legislativo, judiciário, pegue-se, por exemplo, o STF no Brasil. Então toda essa estrutura está cooptada. Essa estrutura não está defendendo os interesses e os direitos do cidadão. Toda essa estrutura defende uma agenda. E como é que essa agenda é transmitida globalmente, como é que ela é reforçada e empurrada goela abaixo mundialmente? Através de instituições como a ONU. Então, há algumas instituições internacionais que criam as bases para que em cada país legislações sejam modificadas para que se mude toda a estrutura social, política, econômica, cultural, educacional no país, para transformar os cidadãos em meros peões nesse tabuleiro de xadrez. Então você vai ter lá algumas peças principais: rei, rainha, bispos, torre, cavalos ou cavaleiros, e você vai ter uma quantidade pequena desses que dominam, e eles estão posicionados de forma piramidal, né? E numa base de conhecimento compartimentalizado. É uma base de sabe-se aquilo que é necessário saber para se cumprir, para se executar as funções daquela determinada peça. Então, e isso vai subindo na pirâmide até que se chegue ao topo. E quem está no topo? Algumas famílias muito poderosas. São basicamente 13 famílias, e as mais poderosas são os Rothschilds, que dominam o sistema bancário internacional. Eles são donos de todos os bancos centrais, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, na Grã-Bretanha, no Brasil, na França, na Itália. Eles dominam o sistema financeiro, eles criam dinheiro do nada, eles te emprestam dinheiro a partir de uma
a partir de um ativo que eles não têm, porque o dinheiro circula dentro do sistema financeiro, então eles criam dinheiro a partir do nada e te endividam. Você passa a sua vida inteira pagando a sua prestação da sua casa, pagando a prestação do seu carro com juros altos, e você é um escravo do sistema financeiro. E você está alimentando a criação de uma riqueza que não é sua. Você está alimentando a criação, a geração, a ampliação e a manutenção de uma riqueza de 1,5% a 2% da população do mundo. E quando eu falo de riqueza, não é você ter o seu apartamento, a sua casa, talvez uma casinha na praia, um carrinho bom. Isso aí é o básico. Quando a gente fala desses 2%, é muita riqueza. Essas pessoas dominam o mundo inteiro, eles são donos de todos os mecanismos de geração de riqueza, de domínio cultural, de domínio através da mídia, das notícias, e da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, das corporações de um modo geral. Como eles conseguem fazer essa centralização de poder? Isso é muito simples. É muito simples. Eles precisam de algumas poucas instituições e de algumas peças-chave em cada um dos órgãos que eles controlam. Alguns desses órgãos são, por exemplo, o Instituto Real de Assuntos Internacionais, na Grã-Bretanha. O Conselho para Relações Exteriores nos Estados Unidos, o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral, sociedades secretas dentro de universidades, como por exemplo o Skull and Bones, na Universidade de Yale. Então, muitos dos presidentes americanos, por exemplo, surgiram dentro dessa seita secreta, dessa seita satânica que é a Skull and Bones, que está dentro de uma das principais universidades dos Estados Unidos. Então, quem puxa as cordinhas? Quem são realmente os donos do poder? Um grupo de pessoas que se auto-intitulam sionistas, uma máfia chamada máfia casariana, e essas pessoas talvez possam ser vinculadas ao que a Bíblia chama de sinagoga de Satã, falsos judeus que dominaram o mundo através do sistema financeiro e hoje têm um completo domínio de toda a sociedade mundial, em todos os aspectos. Muitos desses fazem parte daquilo que é chamada de linhagem sanguínea Illuminati. É bem provável que essas pessoas não tenham o mesmo tipo de sangue como a maioria de nós tem. A Bíblia fala, por exemplo, de criaturas híbridas no passado. A Bíblia fala no capítulo 6 de Gênesis de anjos caídos que se mesclaram a mulheres humanas e deram origem a criaturas híbridas. Eu particularmente acredito que essas criaturas híbridas existam até hoje. O dilúvio não acabou com os nefilins. Eles continuam. Talvez não na forma de criaturas gigantes de até 15 metros de altura, como a Bíblia relata, mas talvez de pessoas que se mesclem naturalmente entre todos nós na sociedade, e essas pessoas naturalmente têm uma posição de destaque por terem um conhecimento compartilhado, um conhecimento que pertence a eles e que é passado de geração em geração e que não é transmitido através do sistema escolar, que, diga-se de passagem, serve apenas para emburrecer o cidadão. Então, essas são algumas das formas como eles dominam. Eles controlam todo o sistema bancário, como eu falei, todo o sistema comercial, principalmente através de grandes corporações. E como é que eles fazem isso? As corporações colocam ações no mercado
E muitas dessas ações não dão direito a voto. As ações que dão direito a voto são, em sua maioria, estão, em sua maioria, nas mãos de pessoas que fazem parte desse grupo de elite, e dessa forma eles escolhem quem vai presidir a companhia, quem vai fazer parte dos conselhos, conselho de administração, conselho financeiro, seja lá qual for o conselho. Então eles têm o domínio das direções, seja de desenvolvimento e pesquisa, seja das políticas de comercialização, seja das políticas de tecnologia. Eles dominam todos os aspectos do negócio, e isso é no mundo todo. Eles dominam as estruturas militares, todas elas, seja o exército, marinha, força aérea, polícias. Eles estão no comando. Como assim eles estão no comando? Eles mandam em todos os soldados? Todos esses soldados estão vendidos a eles? Não. Você não precisa cooptar todos os soldados. Você não precisa cooptar o policial comum que está na rua, muitas vezes fazendo o seu trabalho de forma honesta e com boas intenções. Você simplesmente precisa ter as suas peças-chave. Os comandantes, seja um general 4 estrelas, seja um comandante do exército, seja um comandante da marinha, das forças aéreas, sejam os coronéis que comandam as polícias militares nos estados, seja o secretário de segurança pública. Todas essas pessoas que realmente comandam, e nós sabemos que os militares seguem hierarquia, então eles muito raramente desobedecem a um comando central. Então, quando o comando central está dominado por aqueles que mandam no sistema, naturalmente você vai ter a base da polícia e de todo o sistema militar servindo aos propósitos dos donos do mundo. Eu os chamo de donos do mundo. Eles se referem a nós como o que eles chamam de goim, termo cabalístico que se refere aos gentios, né, não judeus, mas também pode ser usado como gado. Então, para eles, nós servimos como gado, e os militares eles chamam de seus cães de guarda. É assim que quem manda no mundo vê a nós e àqueles que deveriam proteger a sociedade. Dando sequência, então, eles dominam através do sistema bancário, através dos negócios, das grandes corporações, através dos segmentos militares, através da política, através da educação, normalmente de péssima qualidade, que serve apenas para ensinar aquilo que eles querem que as pessoas aprendam. Eles dominam através da mídia, eles dominam através da religião. Então, se você faz parte de qualquer uma dessas religiões, você é apenas mais uma dessas peças na engrenagem que não consegue enxergar de forma clara, porque você está dentro do sistema, e o sistema vai te cegar como o livro muito próximo do seu rosto. Estou eu dizendo que você não deveria ter fé? Claro que não, absolutamente não. Ter fé simplesmente da forma como eu entendo como correta, é você estar desvinculado do sistema religioso. Então, muitos desses, vamos pegar apenas dentro do cristianismo, que é o que realmente me interessa. Eu particularmente considero que se você está numa religião qualquer e que não tenha a Jesus como o seu mediador, ou o mediador entre você e Deus, e a única forma de você se redimir dos seus pecados. Então, se você não tem essa compreensão, você já está no que a Bíblia chama de portão largo, e a Bíblia é muito clara com relação a onde ou ao que esse portão irá conduzir. Então, pegando apenas dentro do cristianismo, elimine, por exemplo, uma parte que é a Igreja Católica. Se você acha que a Igreja Católica é realmente cristã, você está muito enganado. É apenas um monte de sincretismo
utilizado para maquiar todo o paganismo romano. A Igreja Católica foi fundamentada nisso, ela foi criada para isso, ela foi criada para fazer com que as pessoas achem que são cristãos, enquanto de fato eles estão adorando a entidades pagãs, como a Rainha do Céu, na forma do que eles chamam de Nossa Senhora e daí por diante. Se você se considera aí um protestante, um evangélico, observe que a maioria desses pastores, principalmente essa turma aí dessa teologia da prosperidade, todos são maçons. Todos são maçons. Essa gente não tem fé no nosso Deus da Bíblia ou em Jesus como Salvador. Eles estão aí simplesmente para manipular e encher os bolsos. Então, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, entenda o que está acontecendo, entenda as profecias. O capítulo 17 e 18 do livro de Revelação exorta ao cristão verdadeiro, ao verdadeiro seguidor de Jesus, a sair da Babilônia, e a Babilônia é todo o sistema religioso. Dando sequência, eles dominam também as agências de inteligência, sejam elas a NSA americana, a CIA, FBI nos Estados Unidos, ou o MI6, MI5 na Grã-Bretanha, ou o Mossad, por exemplo, em Israel, e daí por diante. Todos os sistemas de inteligência, todas as agências de inteligência, seja a ABIN no Brasil, estão cooptadas. Os líderes, quem comanda essas agências, direciona conforme aquilo que é passado para eles, aquilo que os donos do poder querem que eles façam. Eles também dominam as drogas ilegais. Eles também estão por trás do crime organizado. Então, se você não anda por aí como um zumbi, você já percebeu que existe uma relação entre o crime organizado e a política e os políticos. Muitos políticos têm relações muito próximas com o crime organizado. Então, quando você está dentro desse sistema todo, você não vai conseguir enxergar com essa clareza que eu estou te dizendo. Então é por isso que é importante que você saia do sistema e observe o sistema de fora para dentro. Então, quando você se senta na frente da sua televisão, você está de olho na mulher de vermelho. E enquanto você está de olho na mulher de vermelho, é como se você estivesse observando um truque de mágica. O mágico te mostra uma carta numa mão, enquanto ele faz o truque com a outra. Você é levado a olhar para um lado, enquanto eles te enganam pelo outro lado. Então, participando do sistema religioso, você está sendo enganado. Sendo parte de um modelo consumista da sociedade através de manipulações subliminares, através de propagandas na televisão, nos jornais e revistas, você está sendo enganado. Quando você está o tempo inteiro diante de uma televisão, aliás, 1 minuto diante da televisão já é o suficiente para te zumbizar. Então, a televisão é um desses mecanismos, os rádios também são um desses mecanismos, a cultura de celebridades é um desses mecanismos. Que mais? O sistema político é um desses mecanismos. Eu vejo colegas no Facebook, por exemplo, brigando, debatendo, um sujeito defendendo o Bolsonaro a todo custo e um outro defendendo uma intervenção militar, que não virá. E quando vier, aliás, ela não virá nos moldes que as pessoas acreditam, que os intervencionistas acreditam. Ela virá, eventualmente, na forma de um Estado militarizado e totalitarista. Diferentemente do que foi o regime militar de 64 a 85, que não era, na realidade, uma ditadura,
mas o que nós veremos no futuro, ou o que nós tendemos a ver no futuro, será um Estado militarizado, totalitarista e com talvez o confisco de propriedades privadas e o cerceamento das liberdades, o cerceamento dos direitos de ir e vir. Então, onde mais esse pessoal domina? Como eu já falei, polícia, todos os sistemas militares, todo o sistema judicial, o sistema prisional, escolas, a mídia de um modo geral. Então, tudo isso faz parte desse modelo que a gente pode chamar de sistema, e são esses aqueles que estão por trás da mulher de vermelho, são esses que estão por trás do pão e circo, são esses que estão te manipulando com todos esses engodos, e são esses que estão eles contam com a sua distração, eles contam com a sua inocência em continuar como um zumbi fazendo parte desse sistema e achando que você está apreciando a linda mulher de vermelho, enquanto ela é apenas um engodo. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero apenas citar um texto bíblico no qual Jesus utiliza num contexto diferente do que eu vou utilizar, mas eu acho que essas palavras são válidas para que nós possamos mostrar que o sistema vence, você perde, se você continuar fazendo parte do esquema do sistema, fazendo aquilo que o sistema quer que você faça. O livro de Marcos, capítulo 3, verso 24 e 25, versos 24 e 25 dizem o seguinte: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, o que o sistema faz é fragmentar a sociedade. Porque se a sociedade estivesse unida, a sociedade derrubaria o sistema. Porque aqueles que estão por trás do sistema são poucos, então eles seriam facilmente dominados e a sociedade poderia ter uma chance de vitória. Porém, com o grau de fragmentação que nós vemos na sociedade, conforme eu expliquei nesse vídeo, a casa está totalmente dividida. A sociedade está totalmente dividida por todas essas distrações que a mulher de vermelho coloca em sua frente. Então, se você continua colocando a sua fé, depositando as suas expectativas em uma solução que venha através da mão de homens, através do sistema, através de políticos, através do sistema legal, você vai se frustrar com toda certeza. Estou eu te dando uma perspectiva sombria, uma perspectiva totalmente sem esperança? Não necessariamente. Se você sair do sistema, entender a realidade e começar a compreender que existe um propósito para tudo isso, entender que Deus é real, o sacrifício do Cordeiro de Deus, ocorrido 2000 anos atrás, é real, ele tem um propósito. Se você compreender que o mal é real e que há criaturas das trevas por trás de todo esse domínio mundial, a saber, o querubim ou serafim caído, chamado Lúcifer, conforme descrito no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, ou do 1/3 dos anjos que o acompanharam,
né, e todos aqueles anjos caídos descritos no livro de Gênesis, ou descritos no livro de Enoque, ou descritos no livro de Jasher, esses dois livros são apócrifos. Então, essas criaturas são reais. Essas criaturas que você não vê, dominam. No topo da pirâmide, da chamada pirâmide Illuminati, que domina o mundo, tem lá o chamado olho da providência, olho que tudo vê, olho de Horus, chame como quiser, aquele é o famigerado olho de Lúcifer. Por que é que Satanás pode se dizer a par de tudo, né? Estou fazendo uma alusão direta aí ao livro de George Orwell, 1984, né, que fala do Big Brother. O inimigo tem o domínio completo sobre você através da tecnologia. A tecnologia é o olho do inimigo dentro da sua casa. Muitas televisões hoje em dia já conseguem transmitir imagens suas para algum servidor. Muitos aparelhos smartphones, aparelhos de celular mais modernos, transmitem as suas imagens sem que você saiba. Você está sendo controlado, você está sendo vigiado 24 horas por dia. Câmeras de vigilância estão colocadas em todas as partes. O olho que tudo vê está te dominando. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Leia a sua Bíblia, entenda o que está por trás de tudo isso, aceite a Jesus como seu Salvador, saia do sistema. Eu acho que esse é o único caminho, é o único caminho que eu conheço, é o único caminho que eu entendo, e com todas as letras eu posso te garantir, ainda que eu não tenha como te provar nesse momento, você continuando no sistema, continuando a fazer o jogo do sistema, continuando a defender o sistema, porque quando você defende qualquer um dos aspectos do sistema, que muitas vezes faz com que você se ache certo, você pode defender uma agenda progressista, como esses esquerdistas defendem, né, defendendo aborto, ideologia de gênero, seja lá o mal que essa gente defende, ou você pode achar que você é um conservador cristão defendendo a família, ou defendendo o militarismo, ou defendendo os bons costumes, seja o que for. Se você continuar dentro do sistema apostando numa solução política, numa solução que venha do próprio sistema, você vai se frustrar. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Estava olhando para a mulher de vermelho. Eu estava... Olhe de novo. Estava olhando para a mulher de vermelho.